Pedir demissão do trabalho atual será que é a melhor solução? Hã? Vem comigo que o assunto é esse, tá maravilhoso. Se você conhece alguém que tá aí querendo pedir demissão do trabalho, fala comigo. Encaminha esse vídeo que eu tenho certeza absoluta que vai auxiliar essa pessoa. Vem cá comigo. Tem um monte de episódio aqui no meu canal que vai te dar uma clareza muito grande de qual caminho seguir se você está insatisfeito no teu trabalho atual. Bora comigo que hoje nós vamos falar sobre pedir demissão. O que você tem que fazer antes? Será que essa é a melhor decisão? Eu sou Alessandra de Faria, especialista em transição de carreira, adoro falar sobre esse assunto e tenha em mente. O fato é que antes de tomar uma atitude que você possa se arrepender, a gente não pode esquecer que ninguém é feliz 100% no trabalho o tempo todo. Pense assim, imagine o sobe e desce, né, do nosso coração. A vida também é assim. No trabalho, tem coisas que você gosta muito, tem coisas que você não gosta. Faz parte. É inevitável a gente ter dia bom e dia ruim. E é inevitável a gente se desentender com algumas pessoas, ou no trabalho, ou na vida pessoal. Por quê? Nada dá certo 100% do tempo. Só que nada disso justifica simplesmente chegar, abandonar o emprego, sem você ter certeza e se convencer que é a hora correta de fazer isso. Vem cá, aliás. Do jeito que as coisas estão, sair do emprego sem ter um bom motivo, sem ter outra vaga, sem ter definido uma nova carreira, sem ter uma estratégia inteligente, não é a melhor saída. Por quê? Porque isso vai te trazer muitos outros problemas depois. A partir do momento que você tem a clareza de onde seguir, aí talvez seja a hora. Vamos falar um pouco mais sobre isso. A vontade de trocar de trabalho, fazer uma transição de carreira ou simplesmente sair da empresa que você está, tem uma forte relação com o desejo de se sentir mais realizado. Normalmente, quando a gente quer se sentir mais realizado, a gente tem vontade de fazer isso. É algo totalmente pessoal. Não tem nenhuma afirmação certa de qual que é o melhor momento para solicitar o desligamento, mas você vai sentir no teu coração que está pronto o suficiente para fazer esse movimento. O que é importante? Você compreender quais são os motivos pelos quais você se sente aí tão insatisfeito no seu trabalho atual. E qual que é a maneira de você conseguir um pouco mais de satisfação no ambiente profissional. Buscar aí um pouco de equilíbrio entre sua vida fora do escritório, fora do teu trabalho, pode ser uma saída. Muitas vezes a gente fica ali mergulhado no trabalho, mergulhado nas insatisfações, e a gente não lembra, não pensa em fazer outras coisas. E aí o que vai acontecer? Quando a gente fica mergulhado, pense assim, você está mergulhado naquilo ali que você não gosta de fazer. Você precisa arrumar um tempo para fazer outras coisas, porque sua mente vai refrescar e com certeza você vai tomar uma atitude mais acertada. Então, busque o equilíbrio fora do trabalho. Fazendo hobbies, exercício, cuidando de você, dando atenção para sua família, para os seus amigos. Aí a gente vai para o movimento de como se preparar para pedir demissão. Qual que é a primeira coisa? É uma autoavaliação, você ser honesto consigo mesmo sobre o motivo de você não se sentir realizado aí nesse trabalho. O que te dá prazer no teu trabalho e o que não dá? Você precisa fazer essa autoavaliação. Para quê? Para ter clareza e não sair daí para um outro lugar que você vai continuar insatisfeito. Faz sentido? Depois disso,
você já tem mais clareza do que você gosta e o que você não gosta nesse trabalho. Vá atrás do mercado, pesquise. Entenda como estão as vagas, as posições, o mercado que você atua, quais os requisitos que você pode buscar para ter maiores chances aí de seguir num outro emprego. Ó, lembre-se, tenha paciência. Por quê? Nem sempre você decidir que deve pedir demissão significa que a mudança acontecerá no mesmo momento. O que você tem que fazer? Tem que ter uma reserva financeira por caso de uma necessidade. Você tem que pensar no seu desenvolvimento de curto, médio e longo prazo. Você tem que ter clareza e a percepção de que a mudança necessária pode vir junto com outras coisas, inclusive com mais insegurança ainda. Mudança de emprego nem sempre é fácil. E é por esse motivo que você precisa se preparar, saber exatamente qual o momento correto para você tomar a decisão de pedir demissão. Ó, vem comigo, hoje em dia você não precisa chegar e pedir demissão, você pode fazer todo o plano, fechar os gaps que você precisa para a nova carreira e assim pedir demissão de uma forma mais acertada. Muitas vezes, no começo, a gente nem tem clareza de onde é que a gente quer ir. Vou dar o meu exemplo. Quando eu estava no financeiro, eu passei por 2 momentos. O primeiro, eu pedi demissão e fiz tudo errado, e no segundo eu já fiz de uma forma mais acertada. No segundo, que eu fiz de forma acertada, o que eu fiz? Fui atrás de autoconhecimento, tive a certeza absoluta que eu queria sair do financeiro e ir para o RH. Aí o que eu fui fazer? Poxa, eu não tenho experiência na área, mas o que eu posso fechar de gap? Fui atrás de um MBA em gestão de pessoas. Para quê? Para me dar conhecimento técnico e o básico para me habilitar para eu concorrer a algumas posições no RH. Junto com as minhas habilidades e conhecimentos que eu já tinha, fui atrás de mais conhecimento técnico para fechar um gap que era claro que eu tinha falta de experiência na área. Isso me deu mais tranquilidade, me fortaleceu para conseguir participar de processos de uma forma mais positiva, porque no início eu participei de processos e não passei por causa da falta de clareza. E aí, a primeira vez que eu pedi demissão foi muito engraçado. Eu tava fazendo economia, estava insatisfeita com o meu trabalho, insatisfeita com a faculdade. Aí, minha irmã mora ainda, né, no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. E aí eu conversei com ela, falei, ó, eu vou prestar vestibular para administração, acho que aí tá o meu caminho. Fui, prestei vestibular. E aí passei, eu falei, opa, agora eu vou. Pedi demissão e fui. Não tinha emprego, não tinha certeza absoluta que aquele era o caminho, né? Mas o meu coração estava me mandando ir por aquele caminho. Fui sem nenhuma reserva financeira, passei uma dificuldade absurda que foi desnecessária, que eu não precisava ter passado por ela se eu tivesse feito um plano mais adequado, só que aquela ânsia, né, da juventude, de querer, não, vou mudar tudo, vou mudar agora, me fez sair sem pensar. No segundo momento, meu plano já estava pronto. Eu demorei 2 anos para conseguir fazer a transição de carreira. 2 anos para sair do financeiro e para o RH. Depois que eu decidi, depois que eu comecei a fazer meu MBA, ainda foram 2 anos. Por quê? Não é do dia para a noite que você faz uma mudança tão drástica na sua vida profissional. Se você não cumprir alguns passos, a probabilidade de você se decepcionar é muito grande. Hoje em dia, com essa clareza que eu quero passar para você não simplesmente sair de um lugar, ir para o outro, e aí depois correr o risco de estar lá insatisfeito. Por quê? Porque você não avaliou o que é que você não gostava, o que é que não estava bom, então você corre um risco absurdo de quebrar a cara. Quando você tem uma lista das coisas que você não gosta, que você não quer, já facilita. O filtro já fica menor.
Pelo menos, ó, não quero trabalhar numa empresa com isso, não quero uma empresa com essa cultura, não quero atividades operacionais, ou ao contrário, não quero trabalhar dentro do escritório, quero trabalhar dentro do escritório, quero trabalhar em home office, então tenha clareza do que você está procurando e se realmente você vai ficar feliz com aquilo. Como assim, Alessandra, que eu vou ter certeza? Alguns movimentos você pode testar. Por exemplo, tem muitas pessoas aí que nunca trabalharam home office falam, nossa, a melhor coisa da vida, vou adorar trabalhar em home office. Experimente fazer algum trabalho durante as férias, durante um feriado prolongado, pegue alguma atividade ligada ao teu novo trabalho e tenha uma experimentação de como pode ser essa rotina. Por quê? Você acredita que vai ser lindo e maravilhoso, talvez na prática não seja. E aí, depois que você pediu demissão, está nessa situação, para voltar vai ser um pouquinho mais complicado. Ah, Alessandra, tem como? Tem. Mas, se você se organizou da forma correta, experimentou, as probabilidades de dar errado são menores. Por quê? Porque você já tem certeza daquilo que você quer, daquilo que você não quer, está preparada para tudo que pode vir. Por quê? Vão vir vários desafios e você vai ter que superar cada um deles. Não tem como você fazer uma mudança de carreira e acreditar que isso vai ser fácil demais. Isso é utopia. Muitas pessoas acham assim, eu vou viver aqui do que eu gosto de fazer, vou viver do meu hobby, isso vai dar certo. Pode ser que dê certo? Pode. Só que mesmo vivendo do teu hobby, pode ser que tenha algumas coisas que você não vai gostar de fazer. Vou dar um exemplo muito básico. Quando a gente fala de médico, de advogado, essas pessoas não estão preparadas para a carga administrativa que essas posições têm. Por quê? Elas vão ter que cuidar das finanças, vão ter que se organizar, vão ter que fazer gestão do tempo. E quando elas pensam na carreira, elas não pensam exatamente disso. Aí, quando chega na rotina, precisa executar, ultrapassar esses desafios, aí vem a decepção e a pessoa fala, isso aqui não é bem aquilo que eu estava pensando. Então, quanto mais você vá atrás de autoconhecimento, a probabilidade de dar errado é menor. Por isso que simplesmente pedir demissão de um trabalho aí que você está insatisfeito, pé da vida, não vai resolver o teu problema. Pode ser que cause mais problema ainda. Imagine a situação. Ó, vem comigo, imagine essa situação. Você com suas contas para pagar, você pediu demissão. Quando você pede demissão, a grana que você recebe é menor. Aí, você tem que pagar suas contas, o dinheiro começa a acabar e você ainda não está tendo o retorno que esperava na nova carreira. O que vai acontecer? Provavelmente você vai desistir da nova carreira e vai voltar para aquela antiga que você já conhece. É péssima, é ruim, só que você já conhece e ela te dá uma grana, você sabe como fazer uma grana naquela carreira anterior. Consegue perceber como uma atitude precipitada pode te fazer mal? Uma atitude precipitada pode colocar por água abaixo toda a sua mudança de carreira? Ó, vem cá comigo. Veja, vamos passar por esses pontos. Veja se você é um candidato desejado pelo mercado. Como assim, Alessandra? Pegue teu currículo. Verifique na área que você procura como está o currículo das outras pessoas nessa área. Procure no LinkedIn, você consegue olhar tudo. Verifique quais cursos você precisa. Tem um monte de curso rápido que você pode fazer. Com isso, você pode se tornar um pouco mais competitivo com as outras pessoas em diferentes cargos. Pensa cá comigo.
Você está mudando de uma área para outra, só que você traz habilidades que não são características naturais daquela área. Vou dar o exemplo para você. Quando eu saí do financeiro e fui para o RH, eu levava uma bagagem muito grande de como fazer orçamento, raciocínio lógico e rápido, planejamento. São características que não são comuns nas pessoas que eram de RH com formação em psicologia. Pense assim, toda a minha carreira, 13 anos, numa multinacional, cuidando do financeiro, com várias pessoas na minha equipe, um volume de grana muito grande que eu controlava, contas a pagar, receber, orçamento. E aí, uma outra pessoa que cursou psicologia entrou na área de recursos humanos. Com certeza, aquilo que eu fazia na minha carreira anterior pode ser um diferencial na nova carreira. Não é simplesmente, eu não vou pôr minhas habilidades aqui porque não é isso que eu estou procurando na minha área. Quem não quer hoje uma pessoa com a experiência técnica de RH, com todo o conhecimento da área financeira, com certeza eu sou uma profissional diferenciada das demais, porque não é uma habilidade fácil. Pensa assim, área de exatas com área de humanas. Olha isso. Não é comum as pessoas terem essas opções na carreira. Não é comum. Então, vá atrás de cursos rápidos e coloque essas habilidades da sua carreira anterior no teu currículo, porque muitas das habilidades são transferíveis. Por exemplo, você fazia gestão de equipe, tinha boa comunicação, relacionamento com as pessoas, isso aí vai ser bem atrativo em qualquer área que você for atuar. Qual a área que não precisa de comunicação e bom relacionamento? Comunicação hoje é um dos maiores problemas em todas as organizações. O maior problema é comunicação. Se você se comunica bem, se você é a pessoa que consegue fazer conexões, tenho certeza absoluta que esse é um diferencial que muitos profissionais não têm e você vai sair na frente. Saiba como fazer o teu currículo. Se necessário, peça para alguém revisar. Rapidamente, rapidamente vou falar aqui. O que o recrutador olha? Primeiro, se você preenche os pré-requisitos, então coloque lá quais são as suas formações de forma rápida. Depois, as suas experiências. Os cursos adicionais vêm para o final. Por quê? Porque ele não é a primeira coisa que a pessoa vai ver. Primeira coisa, pré-requisitos e as suas experiências. Coloque isso de forma resumida. Um currículo com 2 páginas é bom, 3 já começa a estar grande, 4 páginas, precisa cortar uma página porque é desnecessário. Nenhum recrutador vai ler 4 páginas de um currículo para te selecionar. Deixa o detalhe para o momento da entrevista, quando você estiver com as pessoas, para eles te perguntarem e ir mais a fundo, você ter conteúdo para passar. Então, não coloque tudo no currículo, por quê? Porque as pessoas não vão ler. Falo por mim, quando eu pego um currículo muito extenso, 4, 5 páginas, a tendência é que eu não leia ele. Claro, tem exceções? Tem. Por exemplo, currículo Lattes para a área acadêmica. Claro, ele é maior, detalhado, e é isso mesmo, não estou falando disso, tá? Estou falando o currículo normal para você se aplicar para outras posições aí no mercado. Depois, você já revisou o teu currículo, comece a buscar em todas as páginas, tem muito, no LinkedIn, vagas.com, hoje tem a GUP, várias empresas utilizando, e aí faça um plano de qual momento do seu dia você vai verificar e se aplicar para todas essas vagas. Tem uma rotina. Por quê? Aí você já está com o seu plano caminhando antes de pedir demissão. Você não vai simplesmente pedir demissão sem nem saber como você está, sem ter atualizado seu currículo, sem saber como o mercado está. Você vai ter pelo menos ali metade do caminho andado. Em muitos casos pode ser que
a empresa que você está, seu superior, faça uma contraproposta para você ficar na empresa. Por isso, eu conversei com uma aluna ontem sobre isso. Ela estava certa que ia sair, ia buscar outra coisa, e aí ela recebeu uma contraproposta. Por isso que é muito interessante você ter bem claro quais são os motivos que você está saindo dessa posição. Porque se você não tiver a probabilidade de alguém te fazer uma contraproposta, você continuar no trabalho que você não gosta, é muito grande. Detalhe, se por acaso você quer sair apenas pelo dinheiro, porque não está ganhando o que você acha suficiente, recebe uma contraproposta, maravilha, só que eu não estou falando disso. Estou falando de alguém que está insatisfeito com o trabalho, que não se sente feliz e realizada no trabalho atual, por isso quer sair. Quando você tem clareza dos seus motivos, não é uma outra pessoa que vai te convencer de fazer algo diferente. Então, tenha isso em mente. A clareza dos seus objetivos para quando aparecer uma contraproposta, você deixar claro por que você está saindo. Se o motivo é financeiro, por um outro salário, converse sobre isso antes de pedir demissão. Fale, ó, hoje um profissional no mercado está ganhando tanto, eu tenho a necessidade de ganhar tanto. Tenho certeza absoluta que se a empresa gosta do teu trabalho, você também gosta, a probabilidade de vocês chegarem no consenso é bem grande. Ó, mais um ponto aqui importante para você fazer antes de pedir demissão. Faça as contas detalhadamente para saber quanto tempo você consegue viver com o que você vai receber, ou da rescisão ou da sua reserva. O mínimo de uma reserva financeira são os custos para cobrir 6 meses. Você precisa ter condição de cobrir 6 meses das suas despesas, é o mínimo. Ah, Alessandra, pode ser que eu fique, que na minha nova profissão demore para mais que 6 meses para entrar a grana? Pode ser, mas pode ser que não. Você tem que estar preparado o quê? Para o pior. Menos, se você tem menos que 6 meses de reserva, vai ficar com menos de 6 meses de reserva, esquece, não faz sentido. A probabilidade de você dar com a cara na parede é muito grande. E ninguém quer passar dificuldade financeira. A maioria das pessoas ficam aí no trabalho que estão insatisfeitas por causa da parte financeira, que acreditam que não vão ganhar isso em outro lugar, que tem medo da nova carreira não dar retorno. Então, você tem que ter um plano detalhado, saiba quanto você gasta por mês, qual é o mínimo, numa situação de emergência, qual que é o mínimo que você precisa ganhar? Claro, você vai pedir demissão, então você não vai ter os mesmos gastos, sair tantos cafezinhos, né? No momento desse, você reduz a despesa. Qual é o mínimo que você precisa ter em um mês? Pegue isso, multiplique por 6, essa tem que ser a sua reserva financeira para conseguir passar por esse momento de forma tranquila. Você precisa ter isso detalhado. Esse cálculo pode não ser muito agradável de se fazer, só que ele é essencial para você tomar uma decisão mais consciente e evitar qualquer susto nos meses seguintes. Algumas coisas que você não pode esquecer, que normalmente a gente esquece quando está fazendo essas contas. Tem algumas contas que são anuais, tipo seguro do carro, IPTU, IPVA, essas contas que são anuais, o ideal você divide por 12 e coloca lá na sua reserva financeira também. E se por acaso o momento que você está pedindo demissão vai ser no momento de pagamento dessas despesas, coloque elas no meio também para você fazer a conta com clareza. E
ter a certeza que você não vai passar dificuldade aí nesse processo de transição. Ó, vamos recapitular alguns pontos aqui. Nós falamos sobre autoconhecimento, sobre você ter clareza do que você gosta, o que você não gosta no seu trabalho atual, para quê? Para você buscar algo que faça sentido para você no futuro e não mudar de emprego e depois tá ali com as mesmas insatisfações daqui a 2 anos. Por quê? Porque você foi. A gente tendencia a buscar os mesmos ambientes. A gente tendencia a repetir os mesmos erros. Essa é a nossa tendência. A partir do momento que você tem clareza, aí sim, você vai atrás de alguma coisa que te faça satisfação. Depois, feche os gaps, tudo que falta para essa nova carreira ou essa nova colocação no mercado. Feche esses gaps. Depois, faça um planejamento financeiro para você não passar aperto nesse momento. A partir do momento que você fez esses três itens básicos. Ah, Alessandro, uma transição de carreira, só isso? Não. Tem uma lista grande e é preciso fazer um plano de ação detalhado, focado para uma transição de carreira. Só que qualquer mudança você precisa passar por esses 3 itens básicos. E aí eu te digo, a partir daí, você pode estar habilitado a pedir demissão. Você já verificou se na empresa que você trabalha, normalmente eles fazem aquele acordo, ou eles mandam embora e você recebe aquela grana de rescisão? Você precisa ter isso em mente. Por quê? Para fazer as suas contas e você ter a tranquilidade que você precisa ter durante o movimento de transição. Então, já converse com outras pessoas, verifique com o gestor o que você ouve na empresa. Existe a possibilidade disso acontecer, sim ou não? Faça isso, faça isso. E eu tenho certeza absoluta que você vai estar aí mais tranquilo para fazer o movimento de transição de carreira. Ah, Alessandra, é só isso? Sim. Mas parece ser uma atividade simples, só que ela é muito complexa. Minha sugestão: ouça essa aula de novo, vá anotando tudo que você precisa fazer. Faça uma lista, faça uma lista. O que eu gosto nesse trabalho atual, o que eu não gosto. Depois, o que eu quero no meu trabalho futuro. Eu quero tudo isso aqui. Quais são as coisas que pode ter que eu não gosto, mas que pode ter? Também liste. Por quê? Vai facilitar. Quando você estiver procurando, você vai olhar e falar: opa, isso aqui faz sentido para mim ou não? Vou dar um exemplo. Ah, eu não gosto da cultura dessa empresa. Então, porque é uma empresa familiar, por exemplo. E aí você muda para outra empresa familiar. Sabe o que vai acontecer? Você vai continuar insatisfeito. Por isso, fazer o exercício é muito importante. Ele vai te dar a clareza para você não sair pedindo demissão e depois se arrepender. Não peça demissão de qualquer jeito, criatura. Não faça isso. Não faça isso. Tenha claro o teu plano. E aí sim, você chega, negocia com a empresa e, ó, para fechar o assunto, saia com as portas abertas. Não chega pedindo demissão hoje, falando, já estou indo embora, não quero mais ficar aqui. Isso aí é coisa de criança. Faça como você gostaria que fizessem com você. Tome uma atitude consciente da forma correta para você não se arrepender lá na frente. Por quê? O mundo, você não precisa se preocupar com as outras pessoas. Só que o mundo é redondo. Se você faz uma atitude que não é bacana hoje, com certeza ela vai impactar a sua vida no futuro. Então, tome as decisões corretas, do jeito correto, para você não se arrepender e para depois as pessoas não estarem aí te vendo como um profissional que não é aquilo que você queira demonstrar. Ah, porque se você faz alguma coisa, realmente aquilo ali é o que você é. Tenha a atitude de acordo com aquilo que você é, o que você quer ser. Por quê? É o momento de deixar as portas abertas. Isso nunca faz mal para ninguém. Então, se você aí
Conhece alguém que está querendo chegar, colocar o pé na parede, pedir demissão, encaminha esse vídeo para ver se essa pessoa começa a pensar um pouco mais para fazer isso de uma forma estruturada, correta, que não vai gerar prejuízos para a empresa, para as outras pessoas, para o gestor e muito menos para ele mesmo. Encaminhe esse vídeo que eu tenho certeza absoluta que vai mudar o mindset dessa pessoa e ela vai alcançar aquele trabalho que quer da forma mais tranquila. Vai ser difícil, mas vai ser um pouco mais tranquila e de acordo com seus objetivos e com a sua tranquilidade mental. Por quê? É muito importante a gente fazer as coisas da forma que a gente acredita que é o correto, para a gente ter a tranquilidade mental. Ó, um beijo, era isso que eu tinha para falar nessa aula de hoje. Adoro esse assunto. Se você tiver qualquer pergunta, faça a pergunta aqui para mim, que eu faço questão de responder todas as perguntas que vocês me fizerem. Um beijo, tchau, até a próxima aula.